Você viu que o Flávio Bolsonaro se encontrou com o Trump na Casa Branca? Pois é, Trump convidou o Flávio para ir lá falar sobre política no Brasil. Peraí, deixa eu entender. Um político brasileiro vai aos Estados Unidos, senta num salão da Casa Branca e conversa com o presidente norte-americano sobre o que está acontecendo aqui. Por que isso acontece? Por que políticos brasileiros, não só o Flávio, mas tantos outros, cruzam as Américas para discutir o Brasil com estrangeiros? Esse é o assunto do vídeo de hoje, mas antes disso, lembre-se de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Obrigado pela presença aqui. O Brasil copiou os Estados Unidos desde a proclamação da República. Não é de agora. A gente copiou o presidencialismo, copiou o federalismo e, pasme, o primeiro nome da nossa república foi Estados Unidos do Brasil. Pode pesquisar. A ideia era ser uma versão tropical dos norte-americanos, eu acho. Essa influência norte-americana não é só de hoje, ela vem de muito antes, então, da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. Mas se intensificou depois que a União Soviética acabou. Porque, com o fim da União Soviética, os Estados Unidos viraram o líder inconteste da política internacional. Não tinha mais ninguém no páreo. E nesse momento, tudo que vinha de lá passou a ser visto como mais evoluído, mais moderno, mais correto. Livre mercado era a solução. Globalização é óbvio. A abertura comercial da economia de um país em desenvolvimento para a indústria e para as finanças de países desenvolvidos? Claro. Privatização de recursos naturais e empresas estratégicas? Óbvio. Democracia com eleições competitivas? Essa era a fórmula mágica para resolver todos os problemas do Brasil. E a nossa elite intelectual comprou esse pacote inteiro. Os melhores cérebros brasileiros iam estudar em Harvard. Os manuais de economia vinham de escola em Chicago. Falar inglês fluentemente era a garantia de sucesso. Se você quisesse ser alguém no Brasil, precisava passar pelo crivo cultural e ideológico dos Estados Unidos. Agora vamos entrar na parte mais densa, mas que é essencial para entender esse fenômeno, a geopolítica do sistema mundo. Quando um país se torna superpotência, ele não fica rico apenas vendendo tecnologia ou armas. Não, ele faz algo muito mais inteligente. Ele estabelece as suas próprias instituições como padrão internacional. A superpotência cria o sistema, e todo mundo que quiser participar do jogo internacional tem que jogar conforme as regras dela. E quais são essas regras hoje? O sistema mundo atual é baseado em esquemas muito claros. Primeiro, todo mundo precisa de dólar para fazer comércio internacional. Não é opção. Você pode até tentar usar a sua moeda local, como o real, mas na hora de comprar petróleo, trigo, minério de ferro, computadores ou qualquer outro tipo de mercadoria a nível internacional, o negócio precisa ser em dólares. E como que isso aconteceu? Em 1974, os Estados Unidos firmaram um acordo com a Arábia Saudita. O acordo dizia o seguinte: as monarquias árabes se comprometem a vender todo o petróleo do Oriente Médio para qualquer país do mundo, exclusivamente em dólares norte-americanos. E por que isso é tão poderoso? Porque todos os países do mundo precisam de energia para fazer sua economia funcionar. Petróleo é o sangue da economia mundial. Sem ele, a indústria para, o transporte para, a comida não chega. Então, naturalmente, essa necessidade obrigou os países a valorizarem ativos em dólares. Títulos da dívida pública norte-americana são vendidos facilmente. Ações nas bolsas de Nova York explodem de valor. Imóveis em Miami, nossa, eles são muito caros. Tudo isso virou um imã para o capital do mundo inteiro. Todos os investidores do mundo que tinham dólares mandavam eles de volta para os Estados Unidos. Os Estados Unidos imprimem dólares e todos os países do mundo aceitam esses dólares porque precisam comprar petróleo. Mas o que acontece com os dólares que sobram? Eles voltam para os Estados Unidos. O governo norte-americano imprime dólares, compra uma mina de terras no Brasil. O Brasil recebe esses dólares, mas não consegue gastá-lo em outro lugar a não ser comprando produtos que vêm de fora, principalmente aplicando em ativos norte-americanos. Agora imagina se o Brasil imprimir reais. Ninguém nos Estados Unidos vai aceitar o real para pagar uma dívida ou comprar uma empresa. Por quê? Porque o real não é a moeda do petróleo, não é a moeda do comércio internacional, não é a moeda do sistema.
Por isso, naturalmente, a economia norte-americana é muito mais rica que a economia brasileira. E atenção, isso não significa que não existe inovação nos Estados Unidos. Claro que existe. O Vale do Silício e as grandes corporações de tecnologia dos Estados Unidos não são brincadeira. Mas a inovação não responde pelo real tamanho da economia norte-americana mais. O que sustenta a riqueza norte-americana é esse privilégio exorbitante de imprimir a moeda que o mundo inteiro precisa. Só que esse sistema petrodólar tem um problema enorme. Ele só se perpetua através do uso da força. Os Estados Unidos não podem apenas imprimir dólares e esperar que todo mundo obedeça para sempre. Eles precisam de bases militares, de poder de fogo, de aliados armados ao redor do mundo. Por isso, eles têm 800 bases militares espalhadas em 70 países. Por isso, protegem a Arábia Saudita, as outras monarquias do Golfo, protegem Israel, protegem o Golfo Pérsico inteiro das ameaças como o Irã. Mas a guerra do Irã deixou evidente que essa era acabou. Quando os Estados Unidos atacaram o Irã revidou de uma forma que ninguém esperava. Eles fecharam o Estreito de Hormuz. O que é isso? É o ponto por onde passa mais de 20% do petróleo do mundo e 30% do gás natural. Ao fechar o estreito, o Irã impediu o comércio de petróleo das monarquias árabes que tinham um acordo do petrodólar com os Estados Unidos. E mais, anunciaram que planejavam alterar o sistema de pagamento de dólares para moedas como o yuan chinês. Isso é brutal, porque o Irã estabeleceu o controle sobre algo que causa mais impacto que uma bomba nuclear na economia mundial. Porque você não explode uma bomba, você simplesmente trava o fluxo de energia que move toda a economia do mundo. Enquanto isso, a China já tem o maior parque industrial do planeta. A demanda que o mundo tinha por dólares está se fragilizando nesse momento. E quando a demanda cai, o privilégio norte-americano também tende a cair. Aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com o Flávio Bolsonaro indo à Casa Branca? Tudo. Políticos como Flávio vão aos Estados Unidos buscar soluções para os problemas do Brasil. Isso acontece recorrentemente. E não é por acaso. Os Estados Unidos sempre tentaram empoderar grupos aliados deles aqui dentro. Sempre. Vamos lembrar de 1964. O golpe militar brasileiro foi dado com o apoio da Marinha norte-americana. Não é teoria da conspiração. Documentos desclassificados do governo norte-americano mostram que se Castelo Branco não tivesse tomado o poder, a frota dos Estados Unidos teria bombardeado o Rio de Janeiro. Então, quando um político brasileiro atravessa o oceano para falar de política nacional com um presidente dos Estados Unidos, isso não é novidade. É um padrão que se repete há muito tempo. A elite brasileira, no fundo, nunca conseguiu usar a democracia para propor soluções com uma visão autêntica sobre o Brasil no mundo. A gente ainda tem uma mentalidade colonizada. No ano passado, para combater Lula, Eduardo Bolsonaro pediu para o Trump impor tarifas contra as empresas brasileiras. Os manifestantes patriotas na Avenida Paulista abriram uma enorme bandeira dos Estados Unidos. Ainda olham para fora como se lá fora houvesse um manual mágico de soluções para o Brasil. Isso não é verdade. Nos últimos meses, porém, o cenário mudou. Trump perdeu muita força na política norte-americana. E por quê? Porque o povo norte-americano não aguenta mais ser a polícia do mundo inteiro. Eles estão cansados de ver seus filhos morrerem em guerras para derrubar governos que discordam dos interesses financeiros das grandes corporações e dos grandes bancos dos Estados Unidos. Para tentar controlar o Afeganistão e o Iraque, os Estados Unidos gastaram pelo menos 5 trilhões de dólares. 5 trilhões, com um T maiúsculo. E o que ganharam com isso? Nada. O Afeganistão voltou para o Talibã. O Iraque virou um campo minado de milícias pró-Irã agora. A guerra que Trump tentou fazer contra o Irã é a mais impopular em décadas. Tanto que ele está sendo obrigado a praticamente admitir derrota nesse momento. A popularidade de Trump está em torno de 30% só agora. E mais, ficou exposto que os Estados Unidos não têm mais capacidade de manter controle sobre o mundo globalizado. Países que antes eram seus parceiros fiéis estão abandonando a sua liderança. A maioria dos povos na Ásia, na África, na Europa e na América Latina já está percebendo essa fraqueza. Quanto mais acelerada é a decadência dos Estados Unidos e de Trump, mais fracos ficarão os seus aliados que dependem desse apoio. Isso inclui a família Bolsonaro.
A direita brasileira, organizada ao redor da família Bolsonaro, ainda não percebeu que depender do apoio dos Estados Unidos vai ser insuficiente para ganhar o poder a partir de agora. O Brasil copiou os Estados Unidos por mais de um século e não deu certo. Agora, os Estados Unidos estão em decadência. O Brasil se globalizou, seus mercados se liberalizaram, mas a indústria brasileira quebrou. Os empregos que foram criados são de baixa qualidade. No ano passado, 80% das vagas de emprego criadas foram de até um salário mínimo e meio. Ninguém paga com R$ 2.000 de salário o aluguel de um apartamento de 3 quartos para uma família numa capital brasileira. A riqueza natural do país, minério, petróleo, soja, milho, carne, terras raras, é exportada a preço de banana para o exterior. Enquanto isso, a democracia não resolveu os problemas. Pior, ela se corrompeu. Hoje quem tem dinheiro compra os políticos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Fica claro no caso do Banco Master, onde as finanças compram a política escancaradamente. Daniel Vorcaro doou mais de 60 milhões de reais para fazerem um filme sobre Jair Bolsonaro. Tendo apoio dos Estados Unidos e dinheiro do sistema financeiro, qualquer um se elegia no Brasil até agora. Foi assim também que o país ficou doente. Mas quanto mais próximos do fim da hegemonia norte-americana nós chegamos, mais fácil será de alterar essa lógica. A gente não pode ter cabeça de vira-lata. O Brasil tem um destino brilhante, se quiser. Um destino que a gente só vai atingir se a gente se livrar, de uma vez por todas, dessa mentalidade colonizada. Não adianta mais correr atrás de migalhas na Casa Branca. Não adianta copiar modelo que já mostrou a que veio. A hora é de olhar para dentro e construir soluções próprias e entender que o Brasil pode e deve ser protagonista da sua própria história. Lembra de curtir o vídeo, seguir o canal e dar a tua opinião para mim nos comentários. Mudar a cabeça é o primeiro passo para mudar o país. Forte abraço e até a próxima.